Conviver com a dor é muito difícil. Dormir, acordar com aquela dor constante, especialmente quando essa dor é no joelho. Essa articulação que ajuda você a se movimentar todos os dias. E é exatamente o tema da nossa conversa de hoje. Eu estou recebendo aqui o nosso convidado, que é ortopedista, o doutor Alciomar Veras, para falar sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Muito bom voltar aqui, conversar com vocês, falar de um tema desse que é um tema tão relevante, importante e que as pessoas têm muita vontade de saber mais a respeito, né? É verdade, é algo muito comum e trabalha também a qualidade de vida, porque viver com dor é sempre muito difícil. Doutor, eu queria começar a nossa conversa perguntando o seguinte: o que pode desengatilhar essas dores no joelho? Quais são as principais causas dessas dores? Bom, a dor no joelho, ela pode ter várias causas. A gente tem que ter uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. Um dos fatores, por exemplo, é a idade, outro é o peso, outro é a carga de trabalho, de exercício que a pessoa está fazendo no dia a dia. Então, vários fatores têm que ser levados em consideração. O joelho é uma articulação que a gente chama de articulação de carga. É uma articulação de carga, ou seja, é uma articulação que recebe o nosso peso quando a gente anda, fica em pé, faz atividades. Então, toda a sobrecarga vai para quadril e também para os joelhos, podendo ocasionar dores relativas dependendo do seu dia a dia. E tem diferença entre uma dor de sobrecarga e uma dor por lesão, por exemplo? Ah, sim. A dor de sobrecarga é uma dor crônica, ela vai cronificando, ou seja, ela começa e ela vai aumentando, ela vai ficando cada vez de forma progressiva. A dor de uma lesão normalmente é uma dor mais aguda. Por exemplo, jogou bola, teve um entorse no joelho, fez uma corrida um pouco maior, terminou, estava com inchaço, edema, dor no joelho. Então, assim, ela é uma dor causada por um estresse agudo. E a dor crônica é aquela que vai aumentando gradativamente, causando desgaste, principalmente na articulação do joelho. O tratamento para essas dores pode ser medicamentoso, cirúrgico? Existe algo hoje com a tecnologia, com as novas descobertas, para quem não pode fazer a cirurgia, para quem também não adere bem aos medicamentos? O que pode ser feito? Olha, a dor no joelho ela pode ser de inúmeras causas. Então, tem-se vários tratamentos definitivos para cada causa que foi provocada. Por exemplo, se você tem uma lesão de menisco, se você tem uma lesão de ligamento, se você tem uma tendinite, se você tem uma inflamação articular, é um tipo de dor, de tratamento. Se você tem artrose no joelho por desgaste, um paciente mais idoso, é um outro tipo de tratamento. Então você pode tratar com analgésicos, anti-inflamatórios, fisioterapia, alongamento, fortalecimento, perda de peso e também procedimento cirúrgico para tratar tanto menisco como ligamento, como artroses, chegando até a fazermos as próteses de joelho. Doutor, eu não quero nada disso, eu não gosto de cirurgia, eu não gosto disso. Hoje faz-se um tratamento com infiltrações, infiltração principalmente de ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma tecnologia, uma medicação extremamente eficaz, comprovada cientificamente, com resultados extremamente satisfatórios, principalmente em graus iniciais de artrose e de lesões. Você faz a infiltração, é um procedimento feito em consultório, com toda a asepsia, com o uso de um ultrassom para você identificar exatamente os pontos e você faz a aplicação. Ela faz a lubrificação, por isso que a gente chama de viscosuplementação. É como se fosse um óleo, uma graxa que você coloca dentro daquele joelho e ela melhora a lubrificação do joelho. Além disso, ela traz um processo de desinflamação. Então, ele tem uma capacidade anti-inflamatória, uma capacidade regenerativa e uma melhora da viscosidade, ou seja, da lubrificação do joelho. Então você pode ter desde o tratamento clínico ao tratamento com infiltração ao tratamento cirúrgico. Você não pode ficar com dor. É verdade, é importante procurar ajuda. Mas quando procurar? Porque às vezes você vai tomando um remédio em casa, inclusive eu quero expressar a minha surpresa, porque eu conhecia o ácido muito mais na parte da estética, que é utilizado, exatamente. E eu não sabia que poderiam ser feitas infiltrações. E isso dá uma qualidade de vida muito grande para uma pessoa que já tem uma certa idade, que sofre com as dores da artrose. Tudo isso muda a realidade da vida dessas pessoas e realmente é algo muito positivo. Sim. E ainda dentro desse contexto, quando eu devo procurar ajuda? Porque às vezes toma um remedinho em casa, doeu o joelho, às vezes até pessoas mais jovens, exagera na atividade física, sobrecarrega, ou às vezes já nasce com alguma questão.
estralos, aqueles estralozinhos constantes. Toda vez que vai abaixar, faz um crack. Eu tô crocante, doutor? Ou eu preciso procurar um ortopedista? Olha, eu digo que quando nosso corpo foi feito para funcionar de forma integral, sem dor, sem desafios. Se você começa a apresentar alguma queixa, alguma dor, algo que te incomoda, atrapalha a tua qualidade de vida, tem que procurar o profissional, certo? Fazer o exame, ter uma certeza do que está acontecendo. Esses estalos a gente chama de condropatia. Normalmente a patela, que é esse ossinho que tem aqui em cima do joelho, ele está dando uma raspagem na superfície e dá esse crack que a gente escuta. Tem gente que parece que tem uma sensação que tem areia dentro do joelho, né? Faz aquele ringido forte. Tem gente que é pouquinho, mas tem gente que é bem mais. Então precisa procurar o médico. Faça uma caminhada leve, meu joelho fica inchado. Precisa ver o que é. Eu não consigo, por exemplo, tenho pacientes que me reclamam de voos. Eu passo 3 horas num voo daqui para São Paulo, eu chego, fica insuportável de dor no meu joelho. Eu pego um voo daqui para o exterior de 8, 9 horas, eu preciso levantar 3, 4 vezes porque o meu joelho está doendo. Então preciso observar isso, tratar, antecipar para que um problema não fique um problema muito mais sério do que o que você poderia ter tratado de forma mais simples no início. Nem tudo é cirurgia. Então os pacientes morrem de medo, eu vou ter que me operar, eu ouvi dizer que operou, nunca mais ficou bom e tal. Não tem nada disso. Se bem indicado, bem tratado, no time certo, o resultado é muito melhor. Outra coisa que se faz muito em casa é o uso das compressas. Tá lá sentindo a dor, às vezes o paciente coloca a compressa morna, a compressa gelada, pode ajudar? E quando usar a quente e quando usar a gelada? Normalmente você usa, e tem um bom resultado sim, tá? Normalmente você usa o gelo, a compressa gelada no pós-traumático. Ou seja, quando você teve um entorse, quando você teve um trauma, quando você teve uma pancada, quando você correu e terminou a corrida, tá aquele joelho dolorido, inchado, e aí você coloca mais a compressa de gelo. Por quê? Porque ele vai fazer vasoconstricção, ele vai fechar, ele vai diminuir o edema. Agora, se aquilo está mais cronificado, é uma dor antiga, que você chega no final do dia, está um pouco dolorido e tal, a compressa de água morna vai fazer uma sensação mais relaxante, vai fazer uma vasodilatação e melhorar esse quadro de dor. Então, por exemplo, quando você tem dores como dor nas costas, é uma dor mais incômoda, uma dor muscular, a compressa de água morna é melhor. Mas quando você sofre um trauma, um entorse, uma pancada, a compressa de gelo ela é melhor. Olha, nossa conversa está muito interessante, inclusive as nossas telespectadoras já estão enviando perguntas e você também pode enviar a sua através do nosso WhatsApp, que é o 869-9411-7777. Envia aí a sua pergunta que a gente mostra aqui. Aproveita, mulher, que o médico está aqui, o ortopedista vai responder tudo pra gente. Vamos à nossa pergunta da telespectadora que enviou aqui pra gente. Vamos ver qual a dúvida ela tem para aproveitar aqui que o doutor está presente no nosso programa e já esclareceu o assunto. Vamos ver. Temos a pergunta? Bom, enquanto a gente providencia a pergunta, vamos continuando aqui, doutor, a respeito ainda desse assunto, porque as pessoas... Ó, já temos a nossa pergunta, tá pronta. Olha só, deixa eu ver aqui a nossa pergunta. Doutor, quando eu malho, meu joelho estrala, é normal? E doutor, essa daí eu também tenho esse problema, que eu coloco o peso, que eu faço o agachamento, eu dou crack. É aquilo que eu estava falando para você. Pode acontecer essa coisa que a gente chama de crepitação. Ou seja, a patela ela está muito próxima da região da tróclea, no joelho, e ela está raspando, principalmente quando você faz o agachamento, que ela dá essa raspada. O que pode estar havendo? Pode estar havendo um desgaste na articulação, um desgaste na cartilagem. Existem 4 níveis de desgaste. Você tem que ver qual nível que você está, porque você pode se prevenir para que isso não piore e você não evolua com uma artrose mais na frente. É normal? 90% das vezes sim. Tem que ver o nível disso e quando está esse desgaste, procura o especialista. Ó, a dica já tá aí, não vai gastar esse joelho que você ainda vai pular muita cerca, Carnaval, fazer muita coisa, eu já digo a cerca, né, doutor? Tô brincando com você que tá aí do outro lado. Mas enfim, é importante procurar um médico para identificar exatamente o que esse estado tá significando para o seu joelho. Bom, e para encerrar a nossa conversa, vamos falar de prevenção. Na terceira idade, é muito comum ter esses problemas no joelho. É possível ter uma vida onde a gente possa prevenir esse tipo de problema do futuro? É possível prevenir questões no joelho? Claro, é sempre muito importante você se preparar para o futuro, para a idade maior. Então,
pacientes, hoje tem um estudo de Harvard que mostra a importância da atividade física, principalmente musculação. A musculação ela é bom tanto cognitiva como para as articulações mesmo. Então fazer uma atividade física é importante, atividades que não gerem muito impacto. Eu gosto de dizer que o pessoal da terceira idade sempre indica fazer atividades como fortalecimentos, alongamentos, hidroginásticas, é muito bom, mas a academia também é importante, é claro, respeitando a sua individualidade, respeitando até quando você pode fazer e como você pode fazer, acompanhado de um profissional, por exemplo, acompanhado de um personal. Então fazer um trabalho de fortalecimento, fazer uma visita ao médico regularmente, observar como é que está a sua osteoporose, como é que você está, se você está tomando cálcio, derivado de cálcio, para que esses joelhos eles possam ter uma resistência boa, não só o joelho, coluna, quadril, todas as suas articulações. Então manter o nível de cálcio, um nível adequado, manter um tônus muscular adequado, fazer um trabalho de alongamento, de fortalecimento. O que você não pode fazer é esquecer de tudo isso e não fazer atividade física nenhuma. Esse é o grande erro. Prontinho, se o doutor Alciomar falou, tá falado. Anotou a dica? Então faça. Muito obrigada, doutor, pela sua participação no nosso programa. Vou querer o bolo agora. Então você espera mais um pouquinho que a gente vai tomar esse bolo com café, combinado? Tá bom. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.